Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é sobre dominação psicológica. Muitas vezes me pediram para gravar um vídeo sobre esse tema e finalmente chegou o dia. Na comunidade BDSM eu sou conhecido como Sr. Verdugo e logo após a vinheta a gente vai bater um papo sobre esse tema tão interessante. Dominação psicológica. O que é isso? É a capacidade que algumas pessoas têm de fazer o outro agir da maneira que elas querem, seja consciente ou inconscientemente. Então, eu vou começar falando das formas mais extremas desse tipo de dominação psicológica. A psiquiatria, ela denominou um termo para esse tipo de comportamento chamado folie à deux. Esse termo foi dado pelos franceses por volta do século XIX e é bem conhecido até hoje. O que ele consiste? É quando existe um indutor e um induzido. O indutor ele consegue capturar a mente do outro de tal forma, encontrar fraquezas no outro de tal forma que faz com que essa pessoa, o induzido, cometa assassinatos, cometa suicídios, cometa atos de terrorismo e por aí vai. Então, não é incomum você ver, por exemplo, esses pastores eletrônicos na madrugada induzindo pessoas, fazendo com que essa gente doe dinheiro para eles, assim, a rodo, sabe? Sem qualquer justificativa. Por quê? Porque eles simplesmente assimilaram aquela narrativa que capturou a mente deles. Eles assimilaram aquela narrativa que foi induzida pelo sujeito que tem um bom papo, pelo sujeito que consegue perceber como utilizar a fraqueza do outro. Então, isso é comum. Você é um pouco mais velho, deve ter visto, deve ter conhecido, deve ter ouvido falar de um pastor chamado Jim Jones, que há alguns anos atrás, ele conseguiu convencer todos os seus seguidores a se suicidarem. Isso aconteceu. E as pessoas fizeram isso de uma maneira tranquila. Por quê? Porque para eles, ele era um líder, um semideus. É dessa maneira que essas pessoas mais fracas veem, nessa forma extrema, né, no Folie à Deux, o outro. Então não adianta alguém chegar e dizer, olha, fulano está roubando, fulano é pilantra, fulano é ladrão, fulano é mau caráter. Não adianta, porque eles ficam cegos. Para eles, dentro dessa patologia, o outro é um semideus. O outro sempre vai estar com a verdade. O outro é com quem eles se identificam. Então, esse é o caso mais extremo. Voltando para o nosso dia a dia, o mais comum, a gente vê muito esse relacionamento de dominação psicológica entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, patrões e empregados. Isso é muito comum. Mas sempre para que aconteça a dominação psicológica, é preciso que existam laços emocionais. Sem eles, isso não funciona. Então, é o laço emocional que faz com que o outro seja induzido a agir da forma que o indutor quer. Porque ele se vale disso, ele se vale dessa manipulação. Ele consegue captar a mente do outro, captar no sentido de compreender as fraquezas que o outro tem e explorar essas fraquezas. Então, fraquezas emocionais são completamente manipuladas quando o indutor tem essa capacidade. Então, e às vezes ele consegue induzir, mesmo nem sabendo que está fazendo isso. Às vezes é um processo até inconsciente, mas pela natureza dele, dominante, ele consegue fazer com que o outro se submeta aos gostos dele. Não é raro, por exemplo, o caso de um pai que quer que os filhos sigam determinada profissão. E os filhos são obrigados a fazer isso, obrigados para não decepcionar, obrigados para não perderem aquele amor. Eles acham que perderão se não corresponderem às expectativas dos pais. Em casamentos isso acontece muito, né? Muitas vezes a esposa ela se submete a muitas coisas não porque ela queira, se submete às vezes por dependência financeira, se submete por dependência emocional. São fraquezas que ficam estampadas e fáceis de serem manipuladas. Isso é bem corriqueiro. Veja, por exemplo, o caso de determinadas culturas, como a japonesa, como a chinesa, como a africana, como a árabe, em que a grande maioria das mulheres é submissa. Claro que agora está havendo uma abertura, as coisas estão começando a mudar, mas, via de regra, são mulheres submissas. Por quê? Porque elas foram, de uma certa forma, dominadas pelos padrões morais e sociais. Tá? Então, elas já estão ali prontas para que um indutor consiga induzi-las a muitas coisas que eles queiram. As portas já estão semi-abertas. Então, é preciso compreender que o ser humano ele é multifatorial, ou seja, psicológico, social, cultural e biológico. Quando você consegue compreender todos esses fatores, colocar tudo isso no mesmo bojo, no mesmo prisma,
você consegue compreender a natureza humana, como ela se comporta. Evidentemente, quando a gente fala do aspecto intelectual, do aspecto social, aspecto cultural, é óbvio que uma pessoa com um nível cultural mais elevado vai ter muita facilidade em induzir uma pessoa que tem um nível cultural mais baixo ao erro. Essa dominação vai ser muito simples, muito fácil. Se houver esse interesse, essa intenção, ela vai acontecer. Muitas vezes, por exemplo, o empregado ele vê o patrão como um ídolo, como alguém muito acima dele. Ele não se reconhece como um sujeito capacitado, ele se reconhece como uma pessoa inferior. Então, ele já está ali pronto para ser induzido. Ele praticamente abriu as portas para a indução, para a manipulação, para a dominação psicológica. Então, ela vem através da coação, ela vem através da manipulação, ela vem através do medo, ela vem através de um monte de fatores. É dessa forma que ela se dá. E no BDSM, como é que isso funciona? Ela existe? Existe. Na maior parte das vezes, ela está presente, mas não é sempre. Na maior parte das vezes. Por exemplo, né, se você pegar uma relação TPE, aquela relação em que o bottom entrega todo o poder ao top, ele não sabe o que o top vai fazer, ele estabeleceu com o top um vínculo emocional muito grande. A gente fala sempre do laço emocional, né? Ele estabeleceu um laço emocional muito forte. Então, não importa que tipo de prática, que tipo de pedido aquele top faça, ele vai obedecer. Pelo menos, na maior parte das vezes, ele vai fazer isso. Dificilmente ele vai dizer não. Por quê? Ele mergulhou de cabeça naquele relacionamento. Ele está acreditando que o top é o cara que sabe tudo da vida dele. É o cara que pode protegê-lo de tudo. É o cara que pode comandar a vida dele. Ele entregou esse poder. Então, esse laço é tão forte que, independentemente do top, às vezes, violar alguns valores morais, ele vai obedecer. Provavelmente ele vai fazer isso. Então, nesse tipo de relacionamento, muito provavelmente, na maior parte das vezes, haverá dominação psicológica. A gente falando agora das práticas mais normais do BDSM, que é a PPE. É aquela relação em que o indivíduo ele coloca limites, ele tem a palavra de segurança. Quando ele coloca limites, ele está dizendo ali, olha, daqui para frente eu não vou. Por quê? Porque isso me prejudica psicologicamente, porque isso é algo que eu não consigo fazer, porque isso me faz mal, porque emocionalmente, fisicamente, é um limite. E além disso, ele tem a palavra de segurança. Como é que acontece a burla disso entre o top e o bottom? Quando o bottom se protegeu, de uma certa forma, de abusos por parte do top, pelo aspecto da dominação psicológica. Porque, como eu falei anteriormente, ela se dá através do vínculo emocional. Via de regra, o bottom sempre idolatra o top, se apaixona pelo top, se enamora pelo top. Então, isso tudo facilita, ele cria mecanismos para que o top quiser, utilize desses mecanismos para conseguir que o outro faça coisas que talvez não quisesse fazer inicialmente. Isso não é incomum. E como é que isso se dá? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tem uma cena, tem alguma coisa que o top quer que o bottom faça e está havendo uma resistência, ele pode vir com aquela chantagem, do tipo, eu esperava mais de você, eu esperava que você fosse melhor, você não está correspondendo às minhas expectativas. O que ele está dizendo com isso? É um tipo de chantagem. Ele vai fazer com que o bottom pense na relação. E se o bottom estiver ligado emocionalmente, vai falar, puxa vida, existe o risco da perda. Eu posso perder o top, eu posso ter que sair da relação. Eu posso estar decepcionando uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que está, por exemplo, namorada, apaixonada, amando, sabe-se lá o quê, que tipo de vínculo está havendo. Então, por conta desse sentimento, por conta dessa chantagem emocional, muitas vezes o bottom faz coisas que não estavam programadas. Isso é a manipulação psicológica. E isso acontece. Não pelo prazer que o bottom possa ter, mas pelo medo da perda, pelo medo de decepcionar, pelo medo de perder aquele objeto que era idolatra. Entende? Então isso acontece. Isso pode acontecer também com os partners? Dificilmente. Dificilmente por quê? Porque uma relação com partners, ela não implica em ter um laço emocional. Porque não há um relacionamento. Há uma combinação entre duas pessoas de fazer uma cena, de terem prazer compartilhados. Então você tem o top, você tem o bottom sabe, se propôs a fazer práticas, ele já elencou ali os limites dele, o que ele não quer fazer, tem a palavra de segurança, e o resto que está liberado ele vai fazer. Então quando o top pega e manda, por exemplo, o bottom rolar no chão, latir, ele vai rolar no chão e vai latir. Isso é dominação psicológica? Não é. Claro que não. Porque o outro está ali para isso. Ele se propôs a isso. Ele foi ali com essa intenção. É prazer dele estar agindo dessa forma.
É prazer dele talvez ser castigado ali. Então não há dominação. Quem julga que isso seja dominação está tendo um pensamento muito raso. Dominação psicológica é muito mais profunda que isso. Ela envolve outros mecanismos. Ela envolve uma profundidade maior no tema. É preciso que você conheça os aspectos psicológicos da outra pessoa para que você possa dominar essa pessoa psicologicamente. É tudo muito profundo. Não é o que você possa dizer, porque eu dei uma ordem, a pessoa obedeceu, eu estou dominando. Não está. É ilusão. Na maior parte das vezes você está sendo iludido com essa mentalidade. Ou induzindo pessoas ao erro de entendimento. Hein? Não estou falando que é o erro do induzido. Estou falando que é o erro do entendimento. É disso que eu falo. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que a minha opinião tenha sido absorvida por vocês, porque é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade absoluta, mas é como eu vejo a dominação psicológica. Se você gostou, vai lá, dá um joinha, deixe o seu comentário, não esqueça de assinar o canal, que isso é muito importante, só assim o canal vai crescer, só assim esses vídeos atingirão pessoas que gostam do BDSM. Clica no sininho, porque o sininho vai te comunicar dos novos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço do Verdugo e até o próximo vídeo.